Situação extremamente delicada, portanto, Urian Fancelli está conosco. Agora a pergunta do nosso comentarista neste Fast News, o Frederico Afonso. Urian, boa tarde, tudo bem? Urian, nessa possibilidade de um ataque terrestre por parte de Israel, mesmo com esse contingente de reservistas, alguns apontam que o Hezbollah teria condições de fazer uma ofensiva terrestre às tropas israelenses. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito, boa tarde primeiro, Frederico. Eu acredito que isso poderia ser possível sim, mas eu acho que o Hezbollah nesse momento ele tem duas dificuldades muito grandes, sendo que a primeira delas é a falta de uma liderança clara. Então, quando Nasser Nasrallah, assim como diversos outros líderes do grupo foram mortos, isso dá uma desestabilizada, né? Não quer dizer que o grupo tenha acabado. O Nasrallah falava que o Hezbollah tinha cerca de 100 mil membros, a estimativa ocidental era de pelo menos 20 mil, mas fato é que com os armamentos em grande parte destruídos, não sabemos ainda até que ponto. A estimativa também era que o Hezbollah tinha cerca de ali 120, 150 mil mísseis e foguetes juntos. Não sabemos quantos foram destruídos, não sabemos quem vai assumir essa liderança do grupo agora. Até são discutidos dois nomes principais, mas nada ainda muito claro. E aí soma-se isso a um certo desespero que foi propagado, porque quando Israel consegue mostrar que tem uma inteligência muito avançada, que consegue saber onde, por exemplo, as lideranças estavam localizadas, ou quando Israel consegue mostrar que consegue se infiltrar no sistema de comunicação do Hezbollah, isso gera uma certa desconfiança que pode desorientar esse grupo. Então, existem todos esses desafios que atrapalhariam o Hezbollah para que ele se organizasse para algum tipo de ofensiva ali um pouco mais coordenada. Mas é importante você ter perguntado isso porque isso não descarta o fato de que ataques esporádicos, menos organizados e menos coordenados por militantes individuais do grupo possam ser feitos ainda por meio dos foguetes e dos mísseis. Urian, sempre ficou clara naquela questão inicial, né? A gente conversava há pouco até com o Frederico, falando do ataque lá de 7, que a inteligência falhou, né? 7 de outubro. Estamos nos aproximando desse um ano. Como que você avalia hoje a figura de Benjamin Netanyahu e também toda a preocupação dessa data, um ano, ela poder também ser reservada para mais ataques justamente em 7 de outubro ou mesmo antes ou um pouco depois? Marcelo, acho que tem muitos simbolismos nisso tudo, né? O próprio fato dessa ofensiva, o que indica ser uma ofensiva contra o Líbano agora ter começado quase que um ano após os ataques terroristas de 7 de outubro, é quase como uma maneira do Benjamin Netanyahu mostrar alguma coisa. Então, ele quer mostrar que se lá atrás, ele que sempre se colocou como um líder forte, que garantiria a segurança de Israel e falhou nisso, né, por conta daqueles ataques que ocorreram há um ano, é quase como se ele mostrasse que não. Hoje, a inteligência de Israel pode ter até cometido algum tipo de falha lá atrás, mas que hoje esse país ele tem uma capacidade muito forte, tanto de se infiltrar nesses grupos ali na região. Eu não falo apenas dessas milícias, como é o caso do Hezbollah, mas inclusive de uma capacidade muito grande de infiltração no próprio governo iraniano, né? Lembrando que quando o líder do Hamas foi morto há algumas semanas, ele era como se fosse um hóspede da Guarda Revolucionária Islâmica na capital do Irã. Então isso é realmente bastante impressionante. E o Netanyahu, não dá para negar também que ele tenha ele enfrenta desafios internos no seu país, desafios que já vinham ali antes mesmo até dos ataques de 7 de outubro. Então, protestos que ele sofria por parte da população que considerava que ele estava tentando, de certa maneira, erodir as instituições democráticas do país, tentando reduzir o poder de revisar ali do judiciário israelense. Então, ele tem, além disso tudo, ele tem sofrido um pouco de pressão por parte da população, porque
parece que ele não priorizou algo que era bastante tradicional da história israelense, que era o resgate dos reféns. Lá atrás, em outros momentos, Israel chegou a negociar a troca de 1.000 prisioneiros palestinos por um refém israelense, que era, no caso, Gilad Shalit, há alguns anos, e parece que essa não foi a prioridade agora. Então, ao criar uma nova frente de guerra, é uma maneira também dele desviar o foco dos reféns que ainda estão em Gaza para um novo inimigo externo, no caso, o Hezbollah. Sem dúvida, agradecemos então o Urian Fancelli, que participou conosco aqui nesse Fast News. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.